parábola do filho pródigo. O que é uma parábola, pessoal? Aconteceu, Jesus ele falava por parábolas. Ele fazia, nessa parábola aqui, Jesus faz alusão a Deus e a dois tipos de geração que já havia naquele tempo e que ainda existe nos dias de hoje. Vamos para a palavra assim, ó, a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens de me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, uma vida desregrada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava fartar ele, fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Aqui, pessoal, Jesus ele faz alusão, é como eu falei, é Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, já mudou? Lucas capítulo 15, versículo 11. Aqui nessa parábola, pessoal, Jesus ele faz alusão a um homem que tinha 2 filhos, né? Esse homem ele representa, na parábola, Jesus faz alusão a Deus, como se fosse Deus. Esses 2 filhos são 2 tipos de geração que havia naquele tempo, por isso que Jesus pegou essa parábola, e há até os dias de hoje. Essa parábola se deu depois que Jesus falava sobre a parábola da dracma perdida, né? Ele fala sobre qual é essa mulher que perdeu uma dracma, aquela moeda, naquele tempo, que não vai expulsar a casa toda, buscar até encontrar, e depois que encontrar essa moeda, ela vai ficar ali. Vamos supor que você pega lá esse dia o irmão perdeu ali na porta, mandando de outro, não sei o que foi. Foi? E eu voltei, só que estava claro ali, enquanto eu olho, ele não saiu. Então, o que acontece, pessoal? E quando ela chora, eu fico alegre. Assim também, é Deus que se alegra quando aquele que está afastado, aquele que está, mesmo estando fisicamente na igreja, estando longe de Deus, quando ele se arrepende e se volta para Deus, Deus se alegra com essa pessoa. Fica claro. Então, esse filho o mais velho, representa, eu estava aqui agora de manhã, separei aqui, aquele crente que é equilibrado, tem raiz firmada, passa a tempestade, mas não se afasta do Pai de Deus. Esse é o filho mais velho. Aquele cristão que já é alicerçado na fé, já é alicerçado na palavra. Aquele cristão, se o pastor aqui estiver pregando oba-oba, dali ele vai detectar. Aquele cristão que já tem uma certa experiência, ele gosta da palavra, ele busca. Já viu aquelas pessoas que o pastor está pregando, ela fica voltando ali? É para meditar em casa. Acontece eu vejo isso aqui também às vezes. Aquele cristão que ele não aceita qualquer tipo de alimento. Aquele cristão que qualquer alimento que colocar no prato, ele não vai aceitar. Primeiro ele vai analisar a qualidade do alimento, porque ele já tem experiência, ele já está acostumado com muitas coisas. Esse alimento que eu falo é espiritual. Aquele crente que não aceita, vai pegar, mas não a palavra dele puxando, ele já tem, ele não vai aceitar, ele fica ali. Mas ele já tem uma certa experiência, já tem uma certa, já está animado espiritualmente, digamos assim. É aquele cristão que ele já está enraizado na fé, na palavra, esse é o filho mais velho. Jesus fez alusão ao Pai, né, que representa Deus, só para o texto entender.
O filho mais velho é aquele cristão que passa tempestade, passa por luta, passa por dificuldade, mas ele não desiste por quê? Por nada. Eu não estou falando de desistir de quem? De Deus. Porque o culto, o centro do culto não é a placa da igreja, não é o pastor. O centro do culto tem que ser quem, pessoal? Cristo, é Deus. Aquele cristão que não se afasta de Deus por nada. Já passou por tempestade, já passou por luta, já passou por muita dificuldade. É que nem a cozinha ali, que está vestido de amarelo ali, é uma das pessoas que já passou por muita luta, né, irmão? Já passou por muita dificuldade, mas está na fé. Está enraizado na fé. Você que não tem desistido. Deus conhece a sua luta, a sua fé. Eu preguei isso aqui, não sei se foi no domingo passado, sobre o primeiro amor, acho que foi o Apocalipse. Deus sabe tudo que você passa na sua luta. Deus sabe o que você está vivendo, mas que você não desiste por causa do nome dele. Você não desiste pelo sacrifício que Jesus fez na cruz para te dar a salvação da vida eterna. Pode dizer para mim, irmão. Então você é esse cristão. Aquele cristão que está passando por dificuldade no casamento, ao invés de ele se separar, de ele desistir da fé, desistir de Deus, ao invés de ele separar do relacionamento, ele vai dizer: não, eu conheço a palavra de Deus. É como Ezequiel no vale de Ossos Secos. Deus falou para ele: filho do homem, profetiza. Espírito, eu ouvi a palavra de Deus. Ossos secos, eu ouvi a palavra de Deus. E começou a viver aqueles ossos. Você vai dizer: olha, eu ouvi a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu tenho fé em Deus, eu sou da fé. Não é esse problema, essa tempestade do casamento que vai me fazer desistir de Deus e me separar. Eu vou perseverar quando a volta possível. Esse é o momento mais velho. É essa geração de crente. É esse caráter do crente. Eu acredito que aqui tem muitos de vocês que passam por isso. Você que tem muito tempo na igreja, que já prevalece com Cristo, com a fé, com Deus. Quantas lutas você já passaram? Você representa esse filho mais velho. Você é alicerçado, você tem raiz na fé, no Evangelho. Não é qualquer coisa que vai te fazer parar. Não é qualquer palavra que vai te fazer desanimar. Você não vai se curvar, né, para as imposições malignas que vêm contra a sua vida. Você não vai duvidar. Você está passando por luta aqui, por dificuldade, talvez necessidade financeira, talvez um problema espiritual na família, família no vício, filho no vício, familiar no vício. Mas você é aquela pessoa que, mesmo assim, você não desiste da fé. Diga agora a Deus. Esse representa você, que já tem anos, mas você não anda murmurando, fragilizado, você não anda reclamando, você está vindo as porradas, os povoados espirituais, vendo dificuldade, todo mundo passando por isso. Mas você está ali na fé, você não desiste por nada. Amém, pessoal? Você não desiste da fé. É seu filho, né, que está olhando para ele aí. Então, esse é o cristão raiz. Não é esse cristão, a maioria hoje, não são todos, dessa nova geração que está surgindo. O tal do cristão Nutella. O tal do cristão que só quer opa-opa. Até daqui a pouco eu vou falar dele. Você é um cristão que você é raiz. Já passou por tanta coisa. Ainda que o pastor, vamos supor que eu fale aqui e te diga uma palavra que vem desagradar. Aí você fala: peraí. Mas, tudo bem, você que homem fala. Eu vou permanecer com Deus. Ainda que eu fosse uma pessoa teóloga na palavra, menino na fé, e ficasse aqui pregando a palavra, desabafando contra alguém que falou mal de mim aqui. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que perdoar mais essa pessoa e pregar a palavra. Ainda que aconteça isso, eu digo que eu já vi esse tipo de comportamento. Lá quando eu comecei. Ainda que aconteça isso, mas você é uma pessoa que está firmada em quem? No homem, amém? Está firmado em quem? Está em Deus. Você é esse tipo de cristão. Então, quando Jesus faz alusão ao Pai, que representa Deus, esse filho mais velho, que vai falar já no final, mas vai chegar lá, ele faz alusão ao cristão raiz, ao cristão que é perseverante, ao cristão que é de oração, ao cristão que medita na palavra, ao cristão que vive pela fé, porque a fé vem por ouvir, e ouvir o que, pessoal? A palavra. Amém, pessoal?
Aquele cristão que tem uma vigília, ele é que nem aquela pessoa que antigamente a pessoa colocava toda a energia. Tem agora. Tem aí campanha política, às vezes tem carnaval e festa, a pessoa, às vezes até dentro da igreja é arrastado por essas coisas. Coloca toda a energia, tá arrumando aquilo ali, mas na hora de vir para a igreja, é um Deus não dá conta. Mas a energia dele está toda lá no mundo. Tem coisas que são cristãos no pé, eu vou falar daqui a pouco. Mas você que é cristão raiz, tem uma vigília, opa! Não, peraí, tu era do mundo. Eu passava 3, 5 dias na rua, bebendo, me acabando, minha energia estava ali. Agora eu sou de Deus. É uma vigília? Estou colado aí, eu quero participar dessa vigília. É você. Cristão raiz. Cristão que já está, Deus falou, você já está comigo. A Bíblia diz que o são não precisa de médico, mas os doentes sim. Então a gente não deve se importar, por exemplo, se você está firmado com Deus, você não deve se importar se a pessoa tropeçou lá e ela se arrependeu, voltou, e você fica questionando, por quê? Deus só olha para ele. Não se importe com isso, porque se você também tem um filho no vício, você vai dar mais atenção àquele que está doente, não é verdade? Está no vício, do que aquele que já está firmado. Ele já está firmado, já está bem, já tem o trabalho dele, já tem a família. Então é só você ama, mas você vai colocar uma atenção especial para aquele que está perdido. Isso é natural, que o pai ou a mãe faça isso. Vem olhar mais para ele. Às vezes eu passo na igreja e é natural isso. Quando eu passo na igreja, eu tinha um jovem, quem chegou do mundo e traficante vinha na porta ameaçar matar ele da igreja. E eu estava de frente e falava, calma rapaz, só pagar isso aí. Você não vai matar ele aqui dentro, deixa o rapaz por dentro lá, ele vai ficar. Mas calma aí, ele lá no meio da igreja, eu falei, calma um tempo aí, deixa ele dando a gente agora, passou por cima disso, esse mundo eu já vivi também, eu sei o que é isso. Ele está no meio, vai dar conta que você vai fazer isso aqui, calma aí. Mas quando você, calma aí, você não vai gostar de ninguém, mas calma aí, vou conversar com ele, ele vai resolver. Aí eu comecei com ele, começou novamente, ele resolveu. Eu falei, fala a verdade na sua família, você está se libertando, quem quer essa ajuda para pagar isso aí. Para você se livrar, não pode se escapar também. E aí eu peguei esse jovem, porque eu sou assim, ó, quanto mais eu vejo uma pessoa, por exemplo, se você falar mal de mim, eu não vou ficar irado com você. Qual é o sentimento de Deus? Se essa pessoa está falando de mim, ou não gosta de mim, é porque ela não tem entendimento, ela está precisando de ajuda. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que mirar com essa pessoa. Eu não estou aqui para isso. Esse é o sentimento de Deus e que nós devemos ter. Aí eu pego aquele que mais está me perseguindo, se isso acontecer, aquele que está mais destruído, e as pessoas que já estão na igreja há tempo, mas peraí, por que só o pastor chama ele? Aí eu vou falar, só chama mais aquele ali. Aquele ali, você já está firmado, você já está bem. Mas aquele que está lançado lá, ele precisa de mais atenção, precisa ser atraído mais para perto de Deus. Quem está entendendo? Assim você vai fazer com o seu filho. Se tem um que é responsável, tem família, que está indo bem, está trabalhando, você está bom, esse aqui está bem, graças a Deus. Mas tem um que está jogado lá, nas trevas, nos vícios, está acabado, está casamento dele. Você vai dar uma atenção melhor para ele, porque ele precisa de ajuda. E concorda comigo, pessoal? Esse é o sentimento que Jesus transmite através da palavra de um pai. Aí, quando se fala do filho mais moço, que pediu, me dá todos os meus haveres, ele pegou, o pai deu, obedeceu, o pai deu a ele quis, e ele foi para o mundo, gastou tudo, se prostituiu, acabou com tudo, se afastou do pai. É aquele cristão emocionado, por que está nascendo nessa geração de hoje. Fraco. Aquele cristão que qualquer coisa, ele desiste. Aquele cristão que se tiver um relógio aqui na parede, deu 1 hora de culto, ele já está olhando para mim, está olhando para o relógio. Acho que não vai terminar, mas já está cansado. Parece que já chega na igreja, já insatisfeito, já querendo ir embora. É esse cristão que vai emocionado. É aquele cristão que vem para a igreja, mas ele só vem em busca de um milagre, em busca de uma revelação, é assim que acontece, em busca do pastor adivinhar a vida dele, de espírito de adivinho, em busca de emoção. É isso que ele quer. Mas a vida dele não é firmada por nada. Vai chegar uma hora
que quando não tiver o pão, não tiver o que ele quer, o que ele pensa, ele vai se afastar de Deus. É fácil. Uma vez eu estava fazendo um programa de rádio, há 8 anos atrás, e aí as pessoas faziam ao vivo, né? Não faziam gravado. E pediam na hora, você foi curado, liga para cá. Aí as pessoas começaram a ligar. E falavam milagre. Aí teve um, que na igreja mesmo. Aí ele ligou para lá, o filho quer do vídeo, isso aqui e tal, esse mesmo que está falando. Aí ele falou assim, eu nunca me afasto dessa igreja por nada, mas que eu falo, cala a boca. Você estava começando ainda. Eu já vi muitos jurar amor à igreja, não se afasta da igreja, amor a Deus, não se afasta de Deus, mas quando eu olhava para a pessoa, eu vi que a pessoa ainda não tinha raiz, ela estava falando daquilo da boca, ela pela emoção, e pela emoção, daqui a pouco você tropeça, o que você fala não sustenta. Pessoa emocionada assim. Aparentemente, eu vou falar isso na parábola do semeador, que vai chegar isso também, eu vou pegar aqui. Aparentemente, a pessoa está vendo, oh, glória a Deus, aleluia, foi curado, não sabe daqui por nada. Daqui a pouco você está vendo uma pessoa longe, afastada de Deus. Sabe por quê? Ela agiu no calor das emoções. Ela não agiu pela fé. Ela tem pouco tempo, ela está se libertando, ela está aprendendo. Ela está naquela fase emocional que eu também já tive quando era, ou essa sofreu no começo do Evangelho. Porque quando a gente entra no Evangelho, a gente acha que é o santo e todo mundo está errado. Não é assim? Quando no começo, entendeu? A conta está totalmente emocionado, a gente já quer sair pregando para todo mundo. Aí vai pegar alguém, vai pegar aquela pregação que está dando e como o próprio diabo vai usar alguém para deixar você desanimado. Ali já é o começo para você desistir. Você pensava que estava nas nuvens, mas de repente alguém te pega e te põe para baixo para quebrar a sua emoção. Eu fui doutrinado no princípio do Evangelho, eu sofri muito. Mas quem me doutrinou, todas as vezes que ele me via emocionado com alguma palavra, mal em mim. Eu não entendia na hora, eu sofria só. Ah, não gosto de mim, vai me perseguir, não sei o quê. Mas depois que eu fui pegando raiz, que eu fui aprendendo mais, eu fui entendendo que aquilo hoje eu entendo que aquilo ali era necessário. Porque senão eu nunca ia me converter, ia viver esse crente da maioria hoje da nova geração. Entendeu? E se não tiver um milagre, se não tiver uma coisa tipo que é comum na igreja, ele não fica. Então esse filho, o filho mais moço, o filho pródigo, pessoal, pródigo significa a palavra daquele que dissipa seus bens. Pródigo é aquele desperdiçador, gastador, aquele que gasta muito. Se você tem um dinheiro na conta, você não sabe equilibrar para você fazer as coisinhas ali, mesmo ajudando alguém para você investir aqui ou ali, você tem que dar. Se você pegar $1 milhão, já distribui tudo, tá? Ele chama a palavra pródigo. Era esse filho, era o filho pródigo. Então esse filho mais moço era aquele cristão emocionado, ainda não se alicerçou, né? Murmura, qualquer coisa, está insatisfeito, desiste. Uma pregação de exortação, não vou mais naquela igreja, porque o pastor pregou de exortação, o pastor foi na festa, eu não vou mais. É aquele cristão, como se diz no Haddad popular hoje, né? No ditado popular, melhor dizendo, é aquele cristão Nutella, fraco, desiste de qualquer coisa, desanima com facilidade, reclama do dízimo, reclama de oferta, reclama que o pastor está botando no culto, reclama se o culto demora, reclama disso, reclama daquilo, está tudo difícil para ele, tudo está errado, tudo está ruim, se faz um voto, é aquele cristão que faz tudo reclama, nada pode. E esse cristão ele está à beira do suicídio espiritual. Qualquer momento, se ele não buscar se alicerçar, ele vai desistir com facilidade da fé. Quem está entendendo, pessoal? Eu falei isso aqui na sexta-feira. Preguei sobre Pedro. E Jesus falou para ele: Simão, este Satanás nos peneirou para nos reclamar, como trigo para o peneirar como trigo. Eu, porém, roguei para que você não desfalecesse a sua fé. Tu, quando te converter, fortalece os teus irmãos. E Pedro falou: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a porta, tanto para a cruz. Eu estou preparado. É aquele cristão que você vai chamar a atenção, fulano. Ô irmão, você não está andando no caminho certo. Você, olha, esse caminho aí está errado.
Já viu quando você vê uma pessoa que volta demais na igreja, você vai ligar para a pessoa, chama a pessoa e fala assim, eu vou lá, não preciso lugar na igreja. Mas você vai, a pessoa está doida, não tem nada. Já tem mais de uma semana, tem um mês que eu estou na igreja. Ah, mas está tudo certo, está tudo bem, não sei o quê. Esse tipo de cristão, Pedro, naquele tempo, não era convertido. Para que vocês tirem a dúvida, Lucas 22, versículo 31, está escrito isso. Eu preguei Lucas 22, está na igreja. Pedro ele não estava convertido ali, Jesus estava lá. Quando te converter, ele fortalece o teu irmão. Ele era batizado nas águas, ele era discípulo, estava com Jesus, mas não era convertido. Esse é o problema desse cristão, dessa geração. E tem pessoas que já têm 40 anos na igreja, mas faz parte dessa geração, sabia disso? Que ela nunca quis se converter. Anda buscando emoções. Hoje está aqui, amanhã está lá no Barro da Raposa. Hoje está aqui, amanhã está lá em outra igreja e fica buscando emoção. Ah, eu quero me ganhar do Espírito Santo, eu quero voltar, eu quero cair, eu quero. Não estou falando de igreja, não estou falando de ninguém. Mas tem pessoas que ela não se firmou na palavra, ela anda emocionada, está vendo? Pedro não andava com Jesus, não era convertido ainda. Aí quando aconteceu que Jesus ele foi tomado pelos malfeitores, aí Pedro estava negando Jesus. Aí Jesus passou por ele só negou, você é Jesus. Mas 4, 5 pessoas perguntou ele, que estava aqui, você já deve ter nessa passagem, né? Vamos ficar falando demais, né? Não perdeu um pouco aqui. Então, aí passa, você é dele, você é Jesus. Eu não sei disso não. Negou a Cristo. Aí Jesus passou, sendo pego pelos homens, aí está vindo Pedro negando, Jesus só fez assim para ele. Tipo assim, eu te avisei, olha aí você negando a mim. Na hora do apelo, na hora da dificuldade, olha você se afastando de mim, olha você me negando. Aí Pedro chegou lá marcamente. Mas depois que Jesus ressuscitou, ainda bem que Pedro se converteu e se tornou um grande apóstolo. Ainda bem. Mas vamos continuar. Então, pessoal, esse filho pródigo é aquela pessoa que ela, qualquer coisinha, se afasta de Deus. E toda pessoa que se afasta do Pai, se afasta de Deus, ela vai sofrer, vai viver uma vida desregrada, sofrida. Se você com Deus se afasta do mundo, você ser Deus, por exemplo, eu estava no mundo, seria Cristo. Vamos supor que eu tivesse me afastado, porque Deus não permita isso, ou não para isso. Para que venha ficar firmado, porque são muitas coisas no seu dia a dia, no nosso dia a dia, que vai fazer exercício. Se eu estiver firmado, você vai desistir. Com certeza. Amém, pessoal? Amém. Então, veja bem, então, pessoal, tem pessoas que ela ainda não está firmada. Toda pessoa que se afasta de Deus, ela vai viver uma vida destruída, desregrada. Esse tipo de cristão fragilizado. Você vê que ele foi para um lugar e ele foi procurar ajuda. Ele tinha um pai, mas quando se afastou do pai, a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele, passou a ter fome, ele gastou tudo que tinha. Ele pediu que era dele. O que é meu? O que pertence ao homem longe de Deus? O que é do homem? O que é meu? Fofoca, mentira, vício, prostituição. Não é isso que é terreno? É inveja, angústia, amarração. Tudo que é terreno pertencia a mim no passado. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho que reconhecer que pertence a quem? A direção da palavra, está aqui pregando, eu não sou digno. Eu tenho que entender isso, reconhecer que vem de Deus. O dom vem de Deus. A direção vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. A pessoa que saiu do mundo que a sociedade desprezava, hoje está aqui, pessoas sentam para ouvir a palavra de Deus dentro de mim. Isso eu tenho que fazer, eu tenho que se referir a Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Amém, pessoal? Se você tem uma vida financeira, você veio da escassez, hoje você foi abençoado, agradeça a Deus. Não te pertence. Isso pertence a Deus. Pelo dia que você se afastar, você pertence a Deus. E ele desejava a comer as alfarrobas, a lavagem, né, do porco. Ele desejava comer aquilo ali, imagina como é que estava a vida dele. Assentou-nos nós, mesmo estando fisicamente na igreja, mas espiritualmente está afastado de Deus. Assim somos nós. A gente precisa ter o máximo de cuidado com ele. E outra coisa, tenha cuidado com quem você anda comigo.
Porque ele não vai entregar nada, não vai te ensinar nada. E você vai viver a vida toda se enquadrando nesse filho mais novo. Daqui a pouco você tropeça. Você está caro. Está ouvindo alguém no YouTube, alguma pregação? Veja o que você está, que alimento estou te entregando. Às vezes é uma comida trabalhada. A depender do ensinamento que eu tiver, é uma coisa que vai, ao invés de me trazer para a pele, vai me levar para a competição. Então é coisa que eu presto. Eu não presto, eu não paro no YouTube, na televisão, para ouvir pregação que não me acrescenta nada. Eu descarto. Mas aquele pregador tem milhões de seguidores. Não me interessa. Se você for para um show de cantor secular, está assim, ó. Ali tem o Espírito de Deus ali. Quantidade não quer dizer o quê, pessoal? Qualidade. Em alguns casos, tem gente que tem milhões de pessoas, seguidores, mas porque realmente está fazendo o que é certo. Mas o que mais tem aí é gente pregando a outra e muitas pessoas caindo nessa roubada. Por isso que é fraco. Por isso que reclama demais da vida. Por isso que ainda não se firmou, mas nada está certo na vida dele. Porque ele não tem a palavra. A Bíblia diz que aquele que tem filho tem a vida. Está lá em 1 João capítulo 5. Aquele que tem um filho tem a vida. Já preguei isso aqui. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Se você não tem um filho, que é o verbo, que é a palavra que está escrita lá no João, você não tem vida. Você tem vida secular, vida material, mas você não tem vida espiritual. E uma morte muito mais perigosa do que carnal é espiritual. O discípulo de Jesus, alguns foi decepado, decapitado, morto a espada, muito espiritual. O discípulo de Jesus, mas era ruins na fé. Não importa se tiraram a vida deles. O que importa é que eles decidiram, com a direção de Deus, a viver eternamente. Pode glorificar bem a Deus. É isso que importa. A gente não pode morrer espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: e não nos conformeis com este século. O que esse século traz? Só pode jogar no sacanagem. Continuando aqui no versículo 16 do 48. Versículo 17, diz assim, ó. Então caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o que, pessoal? E beijou. Olha que beijo, né? Qual é essa pessoa? Vamos terminar aqui. E o filho disse: Pai, peguei, porque ele pensou lá e falou: Pai, peguei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, que significa honra, e sandálias nos pés. Olha isso. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho está no que, pessoal? Diga assim: morto e o que? E reviveu. Estava perdido e foi o que, pessoal? E começaram a regozijar-se. Esse filho, pessoal, esse filho pródigo, na verdade, como muitas pessoas hoje, como sempre existiu desde aquele tempo, ele foi buscar a falsa liberdade que até é pregado nos cultos de hoje, em alguns, não são todos. Não posso generalizar. Tem pessoas, tem cristão certo, tem pastor certo, tem igreja que faz o trabalho certo, tem coisas certas aí, mas tem muitas pessoas distorcendo as coisas.
como se fosse também no meio político. Existe isso também. As pessoas, agora nós somos ensinados a saber a verdade, porque eles entram no poder, a maioria dos concursos também, e lá só entra para atrapalhar o ser humano, não faz nada para isso. Eu estava vendo aí uma mulher que foi presa, condenada, eu estava falando com a minha esposa, cheguei no meu coração. Mulher trabalhadora, tem filho, tem família, tem 2 anos presos e pegou uma condenação de 14 anos. Eu falava para minha esposa hoje, eu te pergunto, vale a pena você estar militando em favor de um homem? Cadê que ele foi salvar agora? Cadê? Como é que está a vida dela? Se Deus tiver misericórdia, valeu a pena estar naquele meio lá. Quem vai salvar a sua vida é Deus, mas através da sua vida, é você mesmo que vai correr para isso. Nunca se apegue a pastor Gui, a fulano tal, pensando que ele vai mudar a sua vida, porque você mesmo é que vai a salvação individual. Só mesmo eu, só mesmo você, a senhora, o senhor, que pode lutar pela sua salvação, dos problemas aqui na terra e da sua vida eterna também. Só você pode fazer isso. Nunca se apegue a um homem, que você vai se decepcionar. Eu sou homem, eu sou pastor, mas se eu não me cuidar, eu posso professar. E se você tiver pegado a mim, que Deus não me diz. Mas se você tiver pegado a mim, para onde é que vai a sua alma? Esse é o problema do crente que não está firmado em quem? Ele está pegando a homem. Ele quer alguém para se apegar. Está tudo errado, pessoal. Esse filho pródigo foi conhecer a falsa liberdade que muitos andam pregando aí dizendo. Anota na boca de muitos crentes. Deus nos deu livre. Procura aqui. Aonde é? Não, procura aí. Vai no Google aí. E procura uma mensagem na Bíblia que diz assim: Deus me deu livre aqui. Aonde? Agora está escrito, vamos lá, que faz mais ou menos referência a isso. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas o quê? É liberdade total? Não. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma. Não é as coisas que vão te dominar, você que tem. Você nasceu para governar, para dominar as coisas. Esse filho pródigo, ele deixou a falsa liberdade dominar ele. Não, eu posso tudo. É a pessoa que não se enjoeira. Que nada, isso aí, não sei o quê. Ah, Deus me deu livre-arbítrio. Alguns tipos de alimentos que alguns não recebem na rede social. Deus falou comigo, hoje tem, não sei o quê, blá. Cara, todo certinho, tipo, parece que mas o conteúdo não tem nada. Nem se inventa para nada. Se você conhece a palavra, você sabe que até que está escutando, eu vou falar aqui. E nem eu sou dono da sua vida. A pessoa assiste o que quiser, eu vou para alertar. Você acompanha a série quem quiser. Você ouve quem quiser. O dono da sua vida é Deus. Eu não estou aqui para fazer isso. Quem está entendendo, pessoal? Eu não tenho direito sobre a sua vida. Mas eu tenho uma missão que Deus me deu de alertar as pessoas, eu sou uma atalaia com relação ao perigo que ela pode estar correndo espiritual. Esse é um detalhe. Amém? Então, ele foi procurar falsa liberdade. Porque assim, pessoal, existe, por exemplo, a lei seca. Você acha que a pessoa que gosta de tomar o calor, ela gosta dessa lei? Não gosta. Mas se não, essa lei seca evitou de muitas pessoas morrerem e destruir vidas também. O ser humano sem lei, ele vive uma vida desregrada. E está escrito lá em Juízes. Deus mandava profeta, mandava reis, mandou juízes, o povo ficava bem, daqui a pouco tudo corria até que outro povo andava uma vida desregrada. O ser humano precisa, não tem esse negócio de viver aqui, vai. Eu estou aqui no altar, mas estou com a vida boa para fora. Estou aqui no altar, mas estou fazendo errado agora. Tá bom. Você pode viver o tempo, eu posso viver o tempo todo assim. As pessoas podem não perceber. Mas lá no tempo de final, tem que ser cobrado.
Porque se uma pessoa descobre isso, é escândalo, eu vou derramar sangue de muitas pessoas que acreditou em mim e de repente me viu tropeçar, eu derramei muito sangue. Eu fiz muitas almas sem querer. Por isso que eu falo, se apega ao bom, se apega a Deus. Para você não se decepcionar. E que Deus me livre dessas pragas, é o que eu passar. Amarrar isso aí. Entendeu? Mas preocupação com possibilidades, coisa que pode acontecer. Então o ser humano sem lei não existe livre-arbítrio. O ser humano sem lei, ele se entrega isso aqui no filho pródigo do Senhor, ele acabou de cegar. Só que a grande virtude desse filho pródigo foi o arrependimento. Diga agora, a grande virtude dele, eu estou falando dele, ele era emocionado, ele era isso, e não sei o quê, mas assim, tem um detalhe, nem todo mundo, nem todas as pessoas é ruim no total. Cada ser humano tem o seu lado difícil, ruim, mas tem o seu lado bom. Ninguém é ruim por completo, ninguém é bom totalmente. Nós temos defeito e temos qualidade. Isso pode ser não. Independente de religião. Tem defeito e tem qualidade. Então, o fator principal que eu entendi aqui foi o arrependimento. E todo aquele que se afasta do Pai, que é Deus, que se volta para o Pai, se arrepende, ele é tratado dessa forma. Lembra de Ezequias? Que ele teve tudo que o alto desejado que Deus deu, mas depois ele se afastou. Ele deixou de reconhecer, se afastou de Deus. Quando chegou um sinal para ele, através do profeta Isaías, que nasceu uma úlcera também, chegou um sinal do céu, ele foi inteligente, ele se voltou para Deus, chorou muitíssimo e se arrependeu. E o que foi que Deus fez na vida de Ezequias? Acrescentou mais 15 anos de vida e bênção na vida dele. Eu falava, está no filho pródigo, estava descendo a lei no filho pródigo, que era isso, cristão assim também. Mas assim, tem um detalhe também muito importante, uma virtude, que é o arrependimento. Você reconhecer quando você está errado, se voltar para Deus. Não para mim, não, pessoal, mas para Deus. A questão é a gente reconhecer. O que a Bíblia diz no livro de Hebreus, lá no começo, quando ouvis a palavra do Senhor, não endureçais o vosso. Tem pessoas que ela está errada, ela sabe que está tendo um caminho errado, o caminho é aquele, ela ouve a palavra, ela conhece, mas ela é dura. Eu só vou fazer o que eu quero. Tem pessoas que ela é dura para obedecer a uma autoridade, e é onde isso se chama princípios. Se eu tenho um padrão, eu tenho que obedecer, não tenho nada. Por mais que eu veja que ele esteja errado, não é problema meu. Enquanto, por exemplo, eu estou aqui, eu estou líder. Vamos supor que eu vi que alguma coisa está errada. Deixa lá. Se ele está líder, Deus está permitindo, se eu estou aqui sendo liderado, o que eu tenho que fazer para não quebrar o princípio? Obedecer. Não, alguém vai fazer alguma coisa errada. Se caso isso acontecesse, aí não ia obedecer não. Mas obedecer, eu dizer, quer isso aqui, faz isso aqui. O que ele tem que fazer? A gente não quebrar o princípio. Deixa que aquele tem cima quebra. Tem um problema aqui, está aqui, vai obedecer, pastor, faz isso aqui, faz desse jeito, vai por esse caminho aqui, eu estou te ensinando, faz isso aqui. Aí o governo vai fazer tudo ao contrário. Eu só aviso uma vez. Depois que fizer ao contrário de errado, eu vou ficar quieto. Porque não foi eu que quebrei o princípio, quem quebrou o princípio foi ele. Tipo assim, isso aí é nada de mim, isso não, eu vou fazer o que eu quero. Ele está quebrando o princípio. Se você tem um patrão e não obedece as ordens que passa, você não quer obedecer, sai dali. Entendeu? Mas não fica ali quebrando o princípio, trazendo uma opção para si mesmo. Não quero mais obedecer, eu vou sair daqui. É assim. Mas não quero obedecer. O que a Bíblia diz sobre que o marido leva a esposa, o cabeça da casa, o marido é a comida da casa, o cabeça da família, o provedor, ele tem que fazer a parte dele, mas a esposa, ela tem que ser submissa ao marido. Se ela desobedece isso, ela está totalmente fora da palavra, ela está quebrando o princípio. Aí vem com isso, tem uma coisa, tem outra, tem uma opção para mim do lado, porque ela está fazendo tudo que desagrada a quem. Mas meu marido é esse aquilo, a escolha é sua. É preciso averiguar antes, estudar antes, saber aonde você está se metendo, com quem está se metendo, com quem você vai botar do seu lado e a decisão que você vai tomar. Casamento não tem facilidade, isso
Então, veja antes de você tomar o quê? Se você não é apto a obedecer o homem, a preguiça, não cabe, fica solteiro. E hoje tem liberdade para poder trabalhar com a sua vida. Antigamente não tinha. Se é para casar, para estar tão bom, botando para baixo, você quebrou o princípio. Por isso que a vida não é plano. E para o outro também não é. Ou vice-versa, o outro não vai para a vida. É quebrar o princípio. A desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Está escrito em Saúl. Saúl desobedeceu. Quebrou o princípio e Deus rasgou o reinado dele. Acabou. Aliás, foi desobedeceu. Então, pessoal, para encerrar aqui, como filho contra o pai, a questão não é se você tropeçou ou se afastou. A questão é se você vê que não está andando no caminho certo e se afastou de Deus, mesmo estando fisicamente na igreja, é você se arrepender e reconhecer. Você não precisa confessar para mim que eu sou Deus. Você pode pedir uma ajuda, uma orientação. Eu vou te atender. Mas eu estou passando por um problema assim. Me ajuda, eu não estou conseguindo. Eu vou te orientar. Mas você não precisa confessar para o outro. Você precisa botar seu joelho no chão, reconhecer a Deus e confessar a quem? A Deus. Não é para o homem que você vai se confessar, é para Deus. É você se arrepender de todo o coração e voltar para Deus. Aí ele vai te abençoar. Para encerrar aqui, diz assim, vamos lá. Versículo 24, parece. Versículo 24, vamos lá. Versículo 25. Ora, o filho mais velho, o que eu falei no começo, né? Cristão que tem raiz. Estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as distâncias. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Saiu, porém, o pai procurava aconselhá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos, esse pai representa Deus, tá? Há tantos anos que te sigo, sem jamais transgredir, ou seja, me afastar, né? Desobedecer, transgredir a ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu, o pai, né? Então ele respondeu o pai: meu filho, tu estás comigo, sempre estás comigo. Tudo que é meu é o que, pessoal? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrassemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi o que, pessoal? Achado. Pode glorificar bem forte. Para encerrar aqui, pessoal, a gente dá a oração final. Quando o pai disse: você sempre está comigo, tudo que é meu é o que? O que é de Deus? O reino, a vida, a melhor coisa que Deus pode mostrar. Se você está com Deus, mas tu encontra a igreja, e de repente professor, mas ele voltou. E isso eu já vi questionamento da igreja. Mas ali, agora que pegou tanto, fez tudo, se afastou, voltou, e o pastor só está dando moral para a pessoa. Não é isso. Bate aquele ciúme, né? É porque aquela pessoa, ela está voltando para Deus, a gente tem que se alegrar com isso e resgatar a alma. O trabalho do Evangelho é para isso. E a pessoa, ela precisa de ajuda. Ela não está bem. Ela está desconfiada. Ela está com medo dos apontamentos, às vezes, nossos na igreja, do julgamento, das críticas. Às vezes a pessoa sai da igreja, se afasta, ela quer voltar, mas ela não volta porque nós escorraçamos com fofocas, julgamentos. A gente se coloca na prateleira de santo e a pessoa é do diabo. É tipo assim, é desse jeito. A pessoa volta, aí, por exemplo, eu aqui começo a desabafar, em vez de pregar, desabafar em cima da pessoa, escorraçando. Pessoal, em algumas doutrinas, deixa a pessoa lá no canto, bota o nome dela lá, como o nome dela é?
Na ata do dizimista, ela não pegou meu dízimo, ninguém fala com ela, deixa ela lá. Expressa. É complicado isso aí. Então, a pessoa se afastou, voltou ali. Deixa lá, não quero nem atender. Não é assim. A gente precisa ter esse amor que Deus tem por nós e pelas almas. Alguém tropeçou, às vezes a gente não vai guiar, vamos tentar ajudar. Vou explicar o que dizer aí. Você que já está na casa, Deus falou, você está sendo comigo, porque é meu, é teu. Se você prevalecer, a sua salvação está garantida. O reino dos céus é seu. Ah, mas não está vindo pão, não só de pão que era homem. Ah, não está recebendo muitas bênçãos, como a gente chegou agora. Calma, você tem coisa superior, cultural, maior. Não é somente um milagre, não é somente isso, pessoal. A gente tem que buscar o que é passageiro, mas o que é eterno. Mas aquele que tropeçou, se afastou, a gente tem que fazer o quê? Faz assim, pessoal. Acolher, abraçar. Nós não somos melhores do que ninguém. Meu título de pastor não quer dizer que eu sou melhor do que um obreiro, ninguém, quem quer ser pastor, até aquele que está lá na rua, eu também vim de lá. Eu fui atender uma pessoa esse dia, o familiar estava na chegar fazer uma visita, não estava seguindo o filho, mas estava para lá de validade. Aí eu falei assim, eu já fiquei, eu quis sair tem jeito. Mas eu podia muito bem, não. Tá? Não, tem a pessoa. Isso não é vontade de Deus. Aquele que é salvo tem que ter um sentimento também de querer salvar. Se eu for tirar da imundícia do passado, da Cracolândia, das ruas, eu tenho que ter um desejo de ganhar almas, não maltratar ninguém, não bater em religião de ninguém, não desprezar pessoas. Porque Deus vai afetando pessoas, não humilhar obreiros, não querer ser maior que ninguém. Eu estou aqui para cuidar. Se eu não posso cuidar de pessoas, então melhor eu para fazer outra coisa. O Evangelho não é para matar almas, é para o quê, pessoal? Jesus falou isso, eu não vim para matar, eu vim para salvar os que estão perdidos. Mas a gente veste uma roupa de santo, a maioria dos cristãos do Evangelho veste uma roupa de santo e vão bater na religião dos outros, na vez de ganhar. E vão desprezar as pessoas que estão às vezes jogando na rua, na vez de ganhar. Vão bater naquele que se afastou, ao invés de tentar ajudar para resgatar ele para Deus. Esse é o problema nosso, crônico, dentro da igreja. Eu já fui assim. Mas tudo era por causa da direção que eu recebia. Eu já fui mais ou menos assim, em pensamento. Mas graças a Deus eu fui ensinado sempre a buscar almas, ganhar pessoas. Eu como obreiro, como auxiliar na porta da igreja, passar uma pessoa da porta da igreja, eu sempre tive isso. Graças a Deus, isso é Deus. Cada dia mais que Deus acrescenta na minha vida, eu preciso descer e entender que eu não estou acima de ninguém, maior que ninguém, porque Deus aparece e faz maravilhas e ganha almas. Quem entendeu a palavra, pessoal? Vamos ficar de pé, vamos passar para o final. Guarde essa palavra no coração, pega a Bíblia que Deus vai te abençoar. Seja um cristão na luz. Apresente os seus pertences. Nós vamos fazer a oração final. Vocês vão para casa com a bênção de Deus. E apresente os seus pertences. Pai maravilhoso, eu me despeço do teu povo, da tua casa, mas jamais da tua presença. Que o Senhor, meu Deus, leve o teu povo para casa em paz e segurança, livra de todo mal. Que a bênção do Senhor venha sobre